Pessoal, olha só, vamos lá. Cara, tem uma galera aqui que já assistiu a aula de competência 4, eu lembro disso, não foi? A gente chegou a falar sobre competências e habilidades do Enem. Eu acho que vocês até lembram de alguns conceitos que eu vou recapitular nessa aula e depois a gente vai falar de competência 1, ok? Bora lá, relembra aqui comigo. Quantas questões tem a prova de linguagens lá no Enem? Quantas questões você vai encontrar? 45, certo? Dizer que a prova de linguagens do Enem é uma prova de língua portuguesa. Está correta essa informação? É a prova que tem a maior quantidade de disciplinas, é a prova de linguagem, certo? Sim. É também uma prova de interpretação, correta essa informação? Não, não é uma prova de interpretação. Ela é uma prova técnica, tá? E olha aqui no fundo dos meus olhos, a prova do Enem é uma prova de competências e habilidades. Professora, isso significa que aquela parte conteudista não vai interessar para mim? É assim, ó, ajuda na resolução das questões. Mas a prova do Enem é preciso conhecer as competências e habilidades que são pedidas nessa prova, ok? Essas competências e habilidades, elas são divididas em 9 áreas do conhecimento, que a gente vai colocar aqui no quadro, tá? Vocês vão me dizer sobre o que é que elas falam, principalmente quem já assistiu a aula comigo. Chamaremos carinhosamente a competência 1 de C1, competência 2 de C2, competência 3 de C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Ok? Tá. Para aí, tudo que você está fazendo e olha aqui para mim. Quantas questões tem a prova de linguagens do Enem? Se são 9 competências, qual é a lógica aqui? Que vai vir o quê? 5 questões de cada uma dessas competências. Só que nem sempre vem certinho assim, tá? 5 da competência 1, 5 da 2. Às vezes, por exemplo, pode vir 3 da competência 4, né? E aí vem 6 da competência 3, 6 da competência 5. Então, elas vão variando. Mas o ideal é que venha. Já teve prova, acho que foi em 2018, por exemplo, que veio 5 questões de cada competência, tudo muito bem dividido, ok? Isso quer dizer que todas as competências vão aparecer na prova, em maior ou menor incidência. Então, você precisa avaliar todas elas, ok? Vamos lá. Competência 1, sobre o que ela trata lá no Enem? Ela fala sobre gênero textual, que é o que a gente vai avaliar hoje, beleza? A gente vai já cair nesse conceito aqui. Competência 2, ela trata de quê? Quem sabe? Língua estrangeira moderna. Competência 3, que os professores costumam dizer que cai educação física no Enem, o que é um equívoco, tá? Eu vou colocar aqui, ó, linguagem corporal. Essa é a definição correta. Competência 4, que a gente estudou naquela aula de Enem, que a gente estava falando sobre Enem, é o quê? Artes no Enem. Competência 5, aquela disciplina que é a melhor de todas. Literatura. A competência 5, ela é um pouco mais difícil da gente definir. Mas eu vou colocar assim, ó, texto e linguagem. Ela vai cobrar, sabe o que aqui da gente? Função da linguagem. Ela vai cobrar elementos de coesão do texto, o que é, por exemplo, uma preposição, o que é uma conjunção, aquelas palavras que servem para fazer o link das partes de um texto, beleza? Competência 7 é uma competência que trabalha com texto opinativo, com análise de opinião. Então, eu vou colocar assim, ó. Estratégia argumentativa. Olha só como é que ela é interessante. Ela vai pedir para você olhar para um texto e dizer assim, ó, a opinião que é defendida pelo autor nesse artigo de opinião é baseada em argumentos, letra A, exemplificação, letra B, contraposição de pontos de vista, ou seja, para você conseguir captar qual é o recurso argumentativo que aquele autor está trabalhando dentro daquele texto argumentativo. Beleza? Tranquilo até aqui? Competência 8, a gente tem aqui, ó, variação linguística. Competência 9. Quem lembra aí? Eu cheguei a falar na última aula ou não? Competência 9 é as famosas tecnologias da comunicação e da informação, que nós vamos chamar aqui de TICs, tá? Tecnologias da informação e da comunicação. Beleza? Sim? Vai ter na sua prova, entre as 45 questões de todas essas disciplinas que estão aqui no quadro. Algumas em maior, outras em menor incidência, ok? O que eu quero que vocês saibam?
O olhar clínico que vocês têm que ter para a prova. Por que é interessante eu conhecer as competências e habilidades? Porque eu quero que quando tu abrir a tua prova, vai ser em novembro, né? Primeira semana, tu saiba exatamente por onde começar. Quais são as questões que você tem que olhar para a tua prova? Essa questão é que vale a pena fazer. Eu tenho que começar por aqui. Essa questão provavelmente tem o TRI alto. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Que ela é uma questão fácil. Quando eu digo que uma questão tem TRI baixo, o que eu estou querendo dizer? Que ela é uma questão provavelmente difícil, tá? Estou empacando naquela questão, eu tenho que pular, porque ela vai afetar o teu TRI caso você acerte aquela questão. Beleza? As questões da tua prova, elas estão divididas mais ou menos dessa maneira. 15 questões que são de nível fácil, 15 questões que são de nível médio e 15 questões que são de nível difícil. Na boa, pessoal, o Enem não é uma prova de quem acerta mais questões, vocês sabem disso, né? Mas é em quem tem a melhor coerência das questões que foram acertadas. Vou dar um exemplo para vocês. Se um aluno acertou, sei lá, 8 questões aqui, 10 das médias e 9 das difíceis, esse aluno teve coerência na nota dele? O TRI dele vai ficar todo fodido, todo cagado, não vai não? Por quê? Como é que ele só acertou 8 questões aqui e acertou 9 das questões que são difíceis? O que o TRI entende? Que o aluno chutou, né? Que ele não sabe, ele não faz ideia do que ele está fazendo. Então, o que é o ideal a gente fazer? O que eu quero que vocês aprendam a fazer? Acertem todas as fáceis que aparecerem na tua prova, você acerte o maior número de questões médias possíveis, essas aqui vocês vão deixar para o final da prova, ok? Se acertar é um bônus, se errar ela não vai interferir tanto na coerência da tua nota. Agora preste atenção, se você bater o olho em uma questão, observou que ela é de TRI baixo, você sabe que aquela questão é difícil, mas tu sabe responder, tu vai queimar a questão? Qualquer questão você pontua, certo? Não joga questão fora. Mas entenda uma coisa, meu amor, o Enem é uma prova que ela é feita para frente, tá? Se você está demorando mais de 5 minutos em cima de uma questão, é porque provavelmente aquela questão é difícil. Você vai deixá-la para o final. E deixar para o final não significa não vou fazer, significa volto daqui a pouco, beleza? Agora olha para mim aqui. Agora é o pulo do gatinho, ó. Ei! Quais são aquelas competências que têm uma tendência na prova de linguagens a ser questão fácil? Eu estou dizendo que isso vai ser uma regra, que sempre que elas aparecerem serão fáceis? Não. Eu estou dizendo que elas tendem a ser. Bater o olho... Pô, isso aqui é de competência 1, então vale a pena eu colocar as minhas energias nessa questão. Tá tranquilo até aí? Bora lá? Olha aqui, ó. Quem é que tá te ensinando isso aqui? Quem foi que te ensinou isso aqui na tua vida em algum momento? Nenhum lugar, porque há uma falha do INEP em passar isso aqui para o aluno. Sabe como é que os professores apresentam a prova de linguagens? Lista de figuras de linguagem, lista de interpretação textual. Pessoal, na boa, isso é o que menos interessa quando a gente fala de Enem, certo? Olha aqui o pulo do gatinho. Ei, competência 1 tem tendência a ser questão de nível fácil, vale a pena bater cabeça com essa questão. Sim? Competência 2, que trabalha com o quê? Língua estrangeira moderna, também é questão que geralmente se apresenta de maneira fácil. Professora, inglês ou espanhol? Sim, inglês ou espanhol é o idioma que você vai escolher, aquele que você tem mais familiaridade. Olha aqui para mim no fundo dos meus olhos, preste atenção. Se você nunca fez cursinho de inglês ou de espanhol na sua vida, você não tem base em nenhum desses dois idiomas, opte por espanhol, porque ela tem uma proximidade maior com a língua portuguesa. Já fizeram merda, né? Já colocaram lá em inglês. Professora, eu tenho um cursinho. Beleza, se você tem uma proximidade melhor com o inglês, bacana. Professora, eu já desisti. Ei, calma, porra. 1 e 2. Ei, vamos lá. Competência de número 7, que trabalha com estratégia argumentativa, tem tendência a ser questão de nível fácil. E, surpreendentemente, a questão das competências, da competência 9 também tem tendência a ser questão de nível fácil. Fiquei até nervosa aqui. Ei, beleza? Sim? O que é pega-ratão? São aquelas questões assim que geralmente tem TRI baixo, difícil pra caralho, pessoal. Olha aqui, de pretinho, ó, pra gente memorizar. Competência 4, puta que pariu, tá? Ela tem tendência a ser questão o quê? Deixo pra quê? Pro final da prova. Ei, literatura também, tá? Quando aparece literatura no Enem é para fuder a nossa vida. Questão
difícil. E talvez as questões da competência 5 são aquelas que mais se aproximam daquilo que a gente chama de interpretação textual, tá? Ela se aproxima desse conceito. Ok? A competência 3, eu vou colocar aqui, pessoal, ela é um ponto de interrogação, tá? Porque assim, ó, na competência 3, ou as questões são muito fáceis, ou ela é muito difícil. Isso aqui cabe análise da questão que você está observando, beleza? Sim? Algumas vão ser óbvias para você que são fáceis. Outras você não vai entender porra nenhuma, você sabe que ela é de nível alto, ela é difícil, né? E as que são médias, que seria interessante que vocês acertassem também para a tua nota ficar bacana. Competência 6, competência 8. Vale a pena também você colocar todas as suas energias nessas questões, beleza? Sim? Vocês sabem que essas competências, elas são divididas por habilidades, né? Que explicam melhor o que são essas competências. Bora organizá-las aqui, ó. A competência 1 vai ter 4 habilidades. Ó, habilidade 1, 2, 3 e 4. Sim, que a gente vai já estudá-las aqui. A competência 2 tem quantas habilidades? 5, 6, 7, 8. 9, 10 e 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, beleza? O que eu quero que vocês saibam reconhecer a partir de agora, quando nós formos analisar a questão do Enem? Cara, essa daqui é uma questão da competência 1, habilidade 3. Essa aqui é uma questão da competência 4, habilidade 12. Essa aqui é uma questão de competência 5, habilidade 17. Você sabe exatamente o que o comando daquela questão está pedindo de você. Você já deve ter ouvido algum professor falar que a prova de linguagens do Enem, ela é a matriz de referência inteira, né? Você pega a matriz de referência, que é isso aqui, e aplica na sua prova, que você vai dar bom, que você vai conseguir fazer. Ok? Entendendo o comando da questão, conhecendo a competência e habilidade, muitas vezes isso por si só já responde a questão, tá? Mas não se iluda. O simples conhecimento das competências e habilidades não garantem que você vai fazer uma boa prova. Você precisa ter base. Pessoal, eu falei que não é uma prova de conteúdo, né? Mas o aluno que não faz ideia do que é gênero, do que é tipologia, mesmo ele conhecendo as competências e habilidades, ele vai fazer uma boa prova? É óbvio que não, cara. Ele não tem base. Se ele não conhece as escolas literárias, ele vai acertar as 5 questões de competência 5? Também não. Só que eu parto do princípio que essa base vocês já têm. Vocês estão cansados de saber isso. Vocês estão estudando isso desde sempre, cara. Vocês já chegam aqui com esse conhecimento construído. O que está faltando é a cereja do bolo. É vocês conhecerem essas competências e habilidades. Beleza? Gente, professora, eu não quero, né? Então, vá fazer a sua lista de interpretação textual, vá fazer a sua lista de figuras de linguagem. Essa aula realmente não é para você, tá? Estou sendo sincera com você. Abra sua cabeça aqui, o seu coração, ok? Para assistir essa aula. Tá aberto já, né, prof? Vamos lá conhecer a competência 1? Olha aqui para mim. Qual é o tema dela? Ela trata de quê? Isso aqui vocês estão carecas de saber, estudaram nas aulas de língua portuguesa. Olha para mim aqui. Eu vou dar uma aula teórica de gênero textual, explicar o que é uma notícia, o que é uma reportagem? Óbvio que não. Eu vou te ensinar a olhar para o comando da questão, competência 1, habilidade tal. Ela quer que eu faça isso aqui com essa questão. Beleza? Vamos conhecer aqui essa competência 1 que fala de gênero textual. Vai lá, meu bem, você é meu leitor aí. Você tem cara de quem tem a voz impostada. E a competência 1 exige aplicar as tecnologias da comunicação, da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para... Genérico, né, cara? Aplicar as tecnologias, que diabo é isso? Ei, olha para mim aqui. Existem 2 competências que apresentam o termo tecnologia da informação e da comunicação. Quais são elas? Competência 1 e a competência... Primeira coisa que a gente vai desfazer aqui dessa confusão. Tecnologias da comunicação e da informação aqui tratam de gênero textual, tá? Vocês concordam comigo que gêneros textuais são tecnologias da comunicação? Por exemplo, quando eu quero passar uma informação, qual é o gênero que eu escolho? Notícia ou reportagem, não é isso? Quando eu quero contar uma história, quais são os gêneros que eu escolho?
Conto, novela, romance, não é uma tecnologia da comunicação e da informação? A competência 9, por sua vez, ela vai trabalhar das tecnologias digitais da comunicação. Ela vai falar da internet, do universo da computação, vai falar do chat, do blog, tudo aquilo que gira em torno do universo da internet, ok? Então, se você bater o olho numa questão, é um gênero digital, você sabe que é competência 9. São gêneros tradicionais que a gente sempre conhece, conto, crônica, cartoon, charge, você sabe que é o quê? Competência 1. Tá de boa até aí? Sim? Vamos lá. Olha a observação aqui, você mesmo, meu bem, que eu gostei da sua leitura. Vai lá. Presta atenção. As atitudes que devemos tomar para encarar esta competência e entender que a tecnologia da comunicação e da informação aqui se referem a gêneros textuais. Existem duas competências que abordam o termo tecnologia da comunicação e da informação. A competência 1 e a competência 9. A competência 9, no entanto, trata das TICs, tecnologias digitais da informação e da comunicação. A competência 1, por sua vez, trata de sistemas de comunicação. E para facilitar nosso estudo, chamaremos de gêneros textuais. Tá mais explicado que isso é impossível, né? Gêneros sexuais e pronto, acabou. Toda competência é dividida em habilidades. Vamos conhecer essas habilidades? Pessoal, é tipo assim, ó. O Enem tá dizendo para ti, eu cobro o gênero textual, certo? Mas como é que esses gêneros textuais vão ser cobrados? Eles vão ser cobrados assim, assim, assim e assim. Ok? Bora lá para essas habilidades, sobre o que é que elas falam. Vamos lá. Primeiro, antes de eu partir para esse conhecimento de habilidades, você precisa saber, e eu parto desse pressuposto, que você sabe o que é gênero textual, que você sabe a função social dos gêneros textuais. O que é função social, professor? Ei, para que serve uma notícia? Para que serve um romance? Para contar uma história. Essa é a função dos gêneros textuais, ok? Textos multimodais, você sabe o que é isso? Que relaciona a linguagem verbal e linguagem não verbal. Tirinha, cartoon, charge, não são textos multimodais? Sim. E o que mais? Defesas de ponto de vista, porque tem uma habilidade específica aqui que vai trabalhar com isso. Ok? Vamos do início. Habilidade 1, né? Olha só, é dividida em 4 habilidades. Habilidade 1, 2, 3 e 4. Vamos conhecer a habilidade 1. Vai lá, meu bem, você é meu leitor? É com você. Identificar diferentes linguagens específicas caracterização de sistemas de comunicação. Parou. Olha aqui para mim. Não anota nada. Só me olha. Antes de você tentar entender o que ela está pedindo. Essa habilidade requer que você olhe para um texto e consiga identificar. Isso aqui é uma notícia. Isso aqui é uma reportagem. Isso aqui é um gênero da esfera jornalística, com base nas características que você consegue identificar dentro daquele texto, ok? As questões, elas podem se apresentar dessa maneira aqui, ó. O enunciado vai te dar a característica e nas alternativas A, B, C ou D, de acordo com essas características que ele te deu, você tem que marcar qual é o gênero. Notícia, cartoon, chat, ou pode acontecer o caminho inverso. Ele te dá o gênero e pede para que você identifique nas alternativas qual é a característica específica daquele gênero que está sendo mostrado no texto. Sim? O que eu preciso observar aqui, ó? As características dos gêneros textuais, e geralmente ela vem com essa expressão, tá? Caracterizador, característica desses gêneros textuais. Classificar o texto quanto ao gênero, e olha só, olha aqui para mim, gêneros que apresentam características de outros gêneros. Olha só, é comum nessa habilidade aparecer gêneros fundidos. Eu disse fundido, tá? E não fudido. Olha aqui para mim. Tem uma questão do Enem, que acho até que eu coloquei aqui nos slides, que era um poema, só que ele ensinava a fazer uma receita, certo? Há fusão de dois gêneros aqui? Sim. E aí as alternativas pediam para que você identificasse as características dos dois gêneros que estavam fundidos. Qual é a principal característica do poema? Oferecer uma experiência lúdica. E qual é a principal característica da receita? Ensinar a fazer uma receita, né? Tu tinha que procurar as alternativas que uniam essas duas características, certo? Vamos olhar a cara dessa questão? Olha aqui esse que eu selecionei para vocês. Presta atenção, vocês vão responder para mim com base no que vocês acabaram de aprender, tá? Esse material vai ser passado para vocês, tá? No capricho, presta atenção. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade e percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça,
Mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente, é a minha mãe. E o caboclo em cima da bucha não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada, né? Gente, que saia justa, né? Agora, olha como é que tu vai saber responder. Mesmo tu não sabendo o que é a porra de uma anedota. Mas olha a questão. Por suas características formais, por sua função, uso, o texto pertence ao gênero. Olha para as alternativas e diga para mim qual é a alternativa que tem uma característica que está gritando lá dentro do texto, que você conseguir identificar. Então, qual é a resposta dessa questão? Letra A. Eu não sei o que é uma anedota, mas eu sei que tem humor nesse texto. A única alternativa possível é o quê? Letra A. Beleza. Pode falar, meu bem. C8 não, elas não se misturam, tá? Ou é da competência 1 ou da competência 8. Mas aí isso teria que estar direcionado. Observa-se na fala do personagem uma variação que pode ser classificada letra A como regional, como diastrática. Nesse caso seria da competência 8. Inclusive, às vezes o mesmo texto pode funcionar para mais de uma competência. Mas o comando da questão direciona para uma competência somente, elas não se misturam. Beleza? Sim? De boa? E essa aqui, pessoal, se tu erra a porra dessa questão aqui, o que acontece com o teu TRI, bicho? Tu vai te fuder nessa prova, cara. Tu vai te fuder. Ei, bora lá. Essa aqui tá um pouquinho nível médio, eu colocaria. Vamos olhar primeiro para o comando da questão? Identifiquem para mim por que ela é de competência 1, tá? A biografia é um gênero textual. Já identificou que é competência 1? Sim. Que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. Deu a definição de um gênero, não foi? No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, que é essa que a gente vai ler, um dos principais elementos que a constitui é... Pessoal, como é que eu sei que é de habilidade 1? Porque ela está perguntando o quê? Principais elementos que a constituem. Isso não é característica, sim, de um gênero. Agora foi o caminho inverso, né? Deu o gênero e pede para eu identificar o quê? As características. Vamos observar o texto. Bora lá, um leitor para mim, bem potente, sexy, vai lá. Vou apontar não, vocês que... Letra B de bola. Qual é a alternativa? D ou B? D de dado. Uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar é tipo assim, ó, dizer, ele foi uma ótima pessoa, ele tem uma contribuição inigualável. Foi dito isso no texto, cara? Não foi dito isso no texto. Primeiro que a biografia nem tem esse objetivo, tá? Ela não puxa saco. E aí? Letra? B de bola, caralho. Olha aqui, ó. O relato de eventos de sua vida, perspectiva histórica, nascimento, o ano que ele se mudou, que valoriza seu percurso artístico. Valorizar no sentido de mostrar, tá? Não é que é de qualidade ou que é de baixa qualidade, é de evidenciar que ele teve uma trajetória artística. Acho que essa resposta poderia estar melhor elaborada? Eu acho, faço críticas a diversas questões do Enem, mas não cai nessa pilha de professor que fica te ensinando a ter ódio do Enem, tá? Porque a partir do momento que eu aprendi a olhar para essa prova com esse olhar, eu percebi que é uma prova linda e muito bem construída, cara. É uma prova, inclusive, que é copiada fora do Brasil, vocês sabem disso, né? Ela é parâmetro. Aí vem o professor Rogério, lá do interior de Pernambuco, ele não gosta do Enem porque não ensina o aluno a aprender a crase. Né? Não é aquela forma de ensino arcaica, cara? O Enem já evoluiu, meu irmão. Não cai nessa pilha, não. Primeiro que é o teu futuro que está em jogo, tá? Não cai na pilha coach da educação, tá? Beleza? Vamos lá. Oi? C? Foi um distrator para você? A narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade da sua obra. Inclusive, eu enxerguei essa daqui como o maior distrator dessa questão. Olha só. Em nenhum momento foi dito se a obra dele é boa, se é ruim. Ó, disse assim, ele prestou inigualável contribuição. Mas se essa contribuição foi boa ou se foi ruim, isso não foi dito no texto. Não há um juízo de valor que ateste essa qualidade da obra. Beleza? Sim? Pode falar. Como? Não entendi. Sua trajetória.
Não. Valorizar o seu percurso artístico é assim, ó. Eu vou contar a trajetória dele de modo que fique em evidência o seu percurso artístico. É valorizar no sentido de deixar à mostra. E é esse o objetivo de uma biografia. É deixar à mostra o percurso artístico de uma pessoa famosa, né? Eu sei que tem youtuber fazendo biografia, tem ex-BBB fazendo biografia, mas, gente, a biografia ela é um gênero que serve para uma pessoa que foi notável, que deu uma contribuição para a sociedade, tá? E, nesse sentido, a biografia tem que valorizar o percurso artístico, profissional dessa pessoa. Tá de boa? Sim? Vamos para a próxima. Essa aqui tá fácil, tá? É essa questão para te ver, caralho, senão eu vou te dar um murro. Olha aí, ó. Receita. Inclusive, eu já até dei a resposta da questão, né? Tome-se um poeta não cansado. Uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se a luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte, se reforce que um amor de poeta assim requer. Aí o que o professor tradicional ia fazer? Vamos fazer a interpretação desse poema? Não, cara, eu tenho que ver o que o enunciado da questão está me pedindo. Olha aqui, ó, presta atenção. Os gêneros sexuais, já sei que é de competência 1, sim? Caracterizam-se, característica, por serem relativamente estáveis e poder configurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de 2 gêneros, porque há características de 2 gêneros. Percebeu que é a habilidade 1? Sim. Qual é a alternativa que tem as características desses 2 gêneros? Letra? Introduz procedimentos prescritivos, pegue um ovo, bata não sei aonde, 3 doses de não sei o quê. Isso não é característica da notícia? Na composição de um poema, não é a fusão dos 2 gêneros? Portanto, letra A. Muito bem. Fácil, médio ou difícil, na opinião de vocês? É lógico que a maioria das pessoas que nem sabe o que é gênero, que nem sabe o que é competência e habilidade, vai acertar essa questão. Beleza? Sim. Mais uma? Será que ainda tem? Não, tem não. Vamos lá. Competência 1, habilidade 2. Pessoal, a habilidade 1 tá tranquilo para vocês? O que ela cobra do candidato com relação aos gêneros? Que você identifique características desses gêneros. Aqui, meu bem, você? Habilidade 2. Isso, você mesmo. Parou? Olha aqui para mim. Vocês não concordam que às vezes os gêneros podem resolver problema social? Por exemplo, campanha da lei seca. Não sei se vocês veem esses folders, esses banners espalhados pela cidade. Outdoors, né? Dirija com segurança. Se beber, não dirija. Aquilo ali é um gênero textual? Sim. Ele quer resolver um problema social? Qual é o problema que ele quer resolver? Pessoas que dirigem embriagadas. É um problema que ele quer resolver. Vai lá. Campanha contra a violência contra a mulher. Há um problema que precisa ser resolvido? Sim, que está em debate. Qual é o problema? Mulheres que são vítimas de violência. Sim? Então, o que essa questão vai querer de você? Que você olhe para o texto e consiga identificar qual é o problema social que está sendo tratado. E de que forma que ele quer resolver esse problema. Como é que ele tenta persuadir o leitor para resolver esse problema? Qual é a tomada de atitude que ele quer que você, leitor, tenha? Ele quer que eu pare de dirigir embriagado. É isso que ele está querendo. Há uma mudança de comportamento, não há? Sim? O que eu preciso observar com relação a essa habilidade? Identificar a problemática social do texto, qual é o tema que está sendo tratado, qual é o problema. Acho que a pergunta-chave aqui, que problema esse texto quer resolver? E, geralmente, essa habilidade costuma vir com imagem, tá? Geralmente, diga. Ele não vai abordar geral, tipo, violência, vai ser algo mais específico, né? Sim. Violência. Exatamente, é isso aí. Que nem a redação, né? Segue a mesma pegada. Vocês conseguiram entender? Resolver um problema social? Vamos lá para a questão. Porra, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa. Olha para mim aqui. Das habilidades da competência 1, a que mais, eu acho assim que é a mais fácil de todas é a habilidade 2. Presta atenção nesse texto. Tem o Itmalia bem aqui, né? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Eu estava lendo Coisar, é gostar de ler. É o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança e tudo começa quando você abre um livro para ela. Isso é muito verdade, cara. Eu não sei se vocês foram introduzidos no universo da leitura crianças ainda, eu fui. Acho que eu já até contei isso para vocês. Eu lembro que meus pais se separaram um tempo, né? Passaram um mês separados.
E aí o meu pai vinha me visitar, porque na verdade ele queria ver minha mãe, ele trazia Coca-Cola de saquinho, não sei se vocês já chegaram a ver. É uma memória afetiva que eu tenho, cara. Trazia Militos, biscoito passatempo e uma revista da Turma da Mônica, revistinha, né? E foi ali que começou a leitura. Foi ali o começo de tudo, tanto da leitura quanto da obesidade. Foi naquele mesmo período, né? Vocês entenderam a mensagem aqui do... Do nada eu lanço uma e quero voltar a ficar séria, né? Vamos lá. Olha aqui, disse não tá dada para você. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Pessoal, não há um problema social que tem que ser resolvido. Essa habilidade, ela dificilmente se entrega no enunciado, tá? É quando você vai para as alternativas, quando você vai para o texto, você consegue entender que é um problema social ali. Sim? E aí? Letra B de bola. Erra essa questão aqui, caralho. Erra ela. Tá óbvio que é a formação leitora começar na infância, né? O que poderia funcionar como distrator aqui, talvez? D, a leitura ter o seu mercado consumidor ampliado, mas não tem nada. As escolas desenvolverem, mas aí teria que estar direcionado para esse público, né? Escola, você precisa, e não está direcionado, é a sociedade como um todo. Calma aí, alfabetização. Ó, leitura e alfabetização são coisas diferentes, né? Estimular a leitura é uma coisa, alfabetizar é outra completamente diferente, né? Acho que a C sim, a C talvez funcione. As pessoas confundem, né, os dois conceitos. Eu aceito que tenho errado. Essa daqui, dá para ler legal, né? Tá, eu vou ler aqui no meu computador, que eu acho que dá para enxergar. Água invisível. Preste atenção, lá em cima, debaixo de água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Aí, olha só, um copo de cerveja, 75 litros. Que porra é essa? Por que eu fico bêbada rápido? 1 quilo de pão, 1.600 litros. Um ovo, 3.340 litros. Acho que é para cuidar das galinhas e tudo mais, né? Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige, em média, 15 mil litros de água para ser produzido. Desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos, o Brasil é um grande exportador de carne, de água, em forma de soja e cereais. Um lençol de algodão tem 10.600 litros. Aí olha aqui a mensagem do final. Economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. O que ele está querendo que a gente faça aqui? A gente passe a consumir, por exemplo, se você tem, sei lá, 10 lençóis de algodão, você não está indiretamente gastando água? Sim, porque ele custou muita água para ser produzido. Beleza. E agora? Há um problema social que precisa ser resolvido, não é não? Olha o enunciado da questão. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, isso é um problema social, o leitor é incitado a quê? E aí? Adotar práticas de consumo consciente. Sim? Distrator que vocês enxergariam aí? Talvez a C, contrapor-se a formas indiretas. Mas aí o texto teria que estar nesse sentido, né? É preciso que esse tipo de exportação pare no Brasil para a gente tomar essa atitude. Diga, meu bem. A propaganda, ela é da esfera publicitária. A propaganda, o comercial, existem esferas de circulação, né? Pois é, olha. A esfera jornalística não é uma esfera de circulação? Lá dentro tem a notícia, lá dentro tem a reportagem, tem a esfera da propaganda e publicidade. E dentro dessa esfera tem o comercial, tem, sei lá, o banner, né? Os gêneros giram em torno dessa esfera. Eles pertencem a esse núcleo. Tá dando para entender? Sim? Posso passar? Sim? Pode falar. E quando tem aqueles problemas sociais, nós já temos que botar entre conscientizar. Isso aí a gente só pode olhar para o texto, né? É só o texto que pode me responder essa pergunta. A gente tem que ter uma sensibilidade. Aqui pode até entrar aquilo que a gente chama popularmente de interpretação. Você tem que ser sensibilizado pelo texto de alguma forma. Beleza? Sim? Mais uma questão aqui pra gente. Vamos lá.
Faça a sua parte, ajude a preservar o planeta em que vivemos. Geralmente é nessa pegada, né? Meio ambiente e tudo mais. Vai lá, meu bem, você mesmo. Quais são as alternativas para a gente melhorar esse planeta, preservar? Para calçar, para lixo reciclável, não jogue gordura pelo rato, para pequenas distâncias, não deixe a torneira brigando. Ao ir ao mercado, leve uma sacola reutilizável, mantenha a torneira fechada, alguém ensaboar. Tudo bem? Deu para entender? Alternativas? Olha para o enunciado e me diz aqui. Competência 1. Onde é que está? Competência 1. Não aparece a palavra características, né? Habilidade 2. Onde é que ela está entregue aqui? Considerando os elementos constitutivos do texto, esse anúncio visa resolver... Meu irmão, as palavras da habilidade estão dentro do enunciado. Resolver um problema social. Tem dúvida de que isso aqui é uma questão de habilidade 2? Não, né? E aí, o que vocês marcariam? Falta de cuidado com o meio ambiente. É isso aí. E a letra C, por que não seria a resposta? Pode ser que seja um distrator, né? Ele até fala, só que não é só sobre isso, né? São várias formas de você preservar o meio ambiente, não só relacionada à água. É isso aí. Deu para entender? Sim? Vamos para a próxima, pessoal. Habilidade 3. Vamos lá. Para, tudo que você está fazendo. Olha para mim aqui. Recapitula para mim. A competência 1, ela trabalha com... A habilidade 1 quer que você olhe para o texto e identifique o quê? A habilidade 2 quer que você identifique um. E a habilidade 3 quer que você identifique a função social desse texto. Essa é a palavra-chave aqui dentro, tá? Função social. Olha para mim aqui, presta atenção que eu vou te falar. Você concorda que todo gênero textual... Olha para mim aqui, vocês também. Sou ciumenta. Ei. Todo gênero cumpre uma função social? Por exemplo, qual é a função social da notícia? Passar uma informação. Qual é a função social da reportagem? Também passar uma informação, só que de maneira mais detalhada, né? Qual é a função social do poema? Para que ele serve? Para oferecer uma experiência estética para quem está lendo. É pura e simplesmente para que você lê um poema? Porque você quer ler um poema, porque você tem uma experiência estética. Ou porque você vai fazer o vestibular, no caso da Astrid Cabral, lá que a gente estava fazendo ontem. Pessoal, é você olhar para o texto, isso aqui é uma notícia, e essa notícia serve para isso, ela tem essa função. E se essa função for resolver um problema social? Aí a gente volta para qual habilidade? Para 2. É uma questão de habilidade 2, não uma questão de habilidade 3. É a função social do gênero dentro do que ele foi criado para atingir essa função. Por exemplo, o banner, ele não foi criado com a função de resolver um problema social, certo? Ele serve para divulgar uma informação. Mas se esse banner estiver servindo para resolver um problema social, você volta para que habilidade? Habilidade 2. Deu para entender? Vamos ver aqui, o que a gente precisa observar? Pergunta se você pode se fazer para resolver essas questões. Qual é a função desse texto? Para que ele serve? Ele foi criado para quê? A função social do texto dentro do gênero a que ele pertence. Porque é para você lembrar que se for resolver problema social, a gente volta para a habilidade 2. E lembre-se, todo gênero exerce uma função social, todo gênero serve para alguma coisa. Para que serve a receita, pessoal? Para ensinar você a fazer uma receita, né? Identifica aqui para mim, competência e habilidade. Deixa eu voltar aqui para a questão. Relacionando-se os elementos que compõem esse texto, identifica a palavra da habilidade. Depreende-se que sua função social, você vai ver dentro dessa habilidade a sua função, o seu objetivo, tem o objetivo D, tem a função D, é sempre direcionando para o objetivo daquele texto, ok? Consiste em levar o leitor a... Vamos identificar primeiro qual é o gênero? Olha só, disponível no site da Livraria Cultura. Você sabe que eles vendem livros, né? Sim. Para que eles colocam resenha de livro lá no site da Livraria Cultura? Para quê? Não entendi. Mas instigar a curiosidade para quê? Para você o quê? Comprar. É isso que eles querem, sim? Vamos ler aqui o trechinho. Sabe quando você vai comprar um livro, que você olha aquela parte de trás que tem um resumo? Eu odeio livro que não tem a porra daquele resumo atrás. Que eu tenho que abrir o livro, já fico puta, né? E se ele tiver lacrado, pior ainda, né? Olha aí, ó. O livro It, a Coisa, de Stephen King. Eu preciso de silêncio, tá, pessoal?
Durante as férias escolares de 1958 em Derry, pacata cidade do Maine, Bill, Rich, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e do medo. O mais profundo e tenebroso medo. Essa história me é familiar. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova de terror tomou a pequena cidade. Mike Hanlon, acho que é assim, o único que permanece em Derry, dá o sinal. Precisam unir forças novamente. A Coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com o sangue que fizeram quando crianças. Só eles têm a chave do enigma. Só eles sabem o que se esconde nas entranhas de Derry. O tempo é curto, mas somente eles podem vencer a Coisa. Em It, a Coisa, clássico de Stephen King, em nova edição, os amigos irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites. Eu já dei essa aula, eu perguntava, gente, para que serve esse resumo? Ele quer levar o leitor a quê? A ficar curioso. Sim, levar o leitor a ficar curioso. Aí o outro, levar o leitor a ler o texto. Sim, mas para isso ele vai ter que fazer o quê? Comprar o livro, e é esse o objetivo. Pessoal, o dono da livraria não quer saber se tu vai ler, se tu vai enfiar no teu cu, se tu vai jogar no lixo. Ele não quer saber isso, ele quer que você compre. É essa a função social dessa resenha. Vamos lá. Com vocês agora. A função social consiste em levar o leitor a quê? Pronto. Letra D de dado. Sim? Ficou claro aí para vocês? Distrator aqui? Não? Tranquilão? Tem se a pessoa não leu lá embaixo. Que é de uma livraria. O que vocês acham? Que uma pessoa que não leu, que foi divulgado no site, letra A, compreender a história vivenciada. Talvez avaliar a publicação com base em uma síntese crítica. Eu acho que o leitor talvez fosse levar. Porque acreditava que se tratava de uma resenha, né? E não é. É uma sinopse, né? Para você... Deu para entender? Sim? Puta que pariu. Tá. Vamos primeiro para o enunciado. Identifiquem competência 1, habilidade 3 aqui. O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero, tu ainda não entendeu o que é função? Já, né? Função. Ele está dizendo, ó, isso aqui é uma peça de teatro que cumpre uma função. Só que aqui eu quero outra função desse gênero. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque não é a função usual. Ele quer uma que é além da função usual. Explicitada nesse trecho de O Bem Amado é... Pessoal, eu sei que a peça de teatro é feita, a função dela é representar uma história, né? Mas há uma outra função e aí a gente vai ter que ir para o texto para identificar essa outra função. Vamos lá. Eita. Ai, meu Deus. Segundo quadro. Acompanha, fazer a leitura para vocês. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito! Amon, etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcineia, o vigário e Odorico. Esse último, a janela de discurso. O Odorico foi o que acabou de ser eleito prefeito, né? Aí o Odorico. Imaginem a cena. Povo sucupirano, agora já investido do cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Já tem aquele discurso de político, né? Aí ele continua, aplausos vem de fora. Uhul! Aí o Odorico continua. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Tipo assim, a rua deve estar esburacada, tá faltando escola, mas o cara tá preocupado com o quê? Cemitério. Com cemitério. Por quê? Aplausos aos quais se incorporam as personagens em cena. Odorico, continuando o discurso. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que pra frentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo. É tipo assim, eu não garanto nada em vida, mas depois que você morrer, né? Nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, e quem não votou, né? É enterrado fora, né? Quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, né? Tipo, padre, eu votei no prefeito Odorico. Não esquece que eu tenho cova garantida, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Bora lá. Vocês perceberam o tom de humor? Sim. O que vocês acham que é a outra função
do gênero teatro que está explícita nesse trecho? Olhem as alternativas, acho que já dá para matar. Letra A, nem pensou tanto assim, é isso mesmo. Criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Questão fácil? Sim. Distrator aqui, o que vocês identificam? Questionar o apoio restrito de agentes públicos, mas só que eles nem são citados, né? É mais o povo ali. B, denunciar a escassez de recursos públicos, pode ser que funcione como distrator. Mas ele não tem esse tom de denúncia, né? É de sátira, mas o aluno pode ser levado ao erro, sim. Eu acho que sim. De boa? Tem mais? Tô cansada já. Adolescente, puta que pariu, vou nem ler o texto. Como é que é o nome desse gênero aqui? Você vira... Eu evito olhar porque eu sei o que eu tô consumindo, né? Você vê a quantidade de calorias, né? A quantidade de açúcar e tudo mais. Não é isso? Aqui é um rótulo de adoçante. Tá. Essa habilidade trata do quê? De novo. Para que serve o rótulo? Informar a composição nutricional do produto. Pronto. Olha a alternativa. Olha a questão. Esse texto, rótulo de um adoçante, não apareceu a palavra função, mas apareceu tem como objetivo transmitir ao leitor informações sobre composição nutricional do produto, letra A. Pessoal, isso aqui não é questão autoral, não. Isso é tudo questão do Enem, tá? Todas elas são questão do Enem que estão aqui para vocês. Entende como é que a gente vai desmistificando essa história de que a prova de linguagem do Enem é uma prova de interpretação e aí você tem que ir na questão da subjetividade? Não é assim, cara. Ela tem uma estrutura. E essa estrutura precisa ser entendida e estudada. De boa? Sim? Vamos para a próxima e última habilidade? De novo, relembra aqui para mim. Olha para mim aqui. Habilidade 1. Características. Habilidade 2. Problema social. Habilidade 3. Que não seja resolver problemas, senão a gente volta para a habilidade 2. Habilidade 4. Olha o que diz aí. Vai lá, meu bem. Aqui para mim. Aqui, ó. Vai, lê para mim. O que diz aí? Conhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos da linguagem dos sistemas de comunicação e informação. Tá, olha aqui para mim. Vocês concordam que às vezes tem gênero que é opinativo? Sim, que dá opinião? Quais são os gêneros que dão opinião? A resenha, a crítica, não dá uma opinião se o filme foi bom, se ele foi ruim? Artigo de opinião, olha o nome, artigo de opinião. A dissertação do Enem não dá uma opinião? Então, aqui é você identificar posições críticas. Olha só, o escritor desse texto, ele é a favor ou é contra esse tema? Ele tem uma opinião favorável ou uma opinião que é contrária? Percebe que aqui eu só quero que você identifique qual é a opinião. Eu não estou perguntando de você qual foi a estratégia argumentativa, que aí eu cairia para a competência 7. Mas eu quero saber se você consegue identificar qual é a opinião central. Pessoal, como é que chama a tua opinião central da tua redação argumentativa? A tua tese. É você conseguir identificar a tese daquele autor em um texto opinativo. Deu para compreender? Sim? O que a gente precisa observar? O que o texto está dizendo? Qual é a opinião que está sendo debatida nesse texto? E identificar essas posições críticas. No geral, eu acho que ela é a habilidade que tem um nível de complexidade